Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Como a gente deve se comportar diante das entidades? Qual é a postura que um médium deve ter quando ele vai se dirigir a uma entidade ou mesmo um consulente? Será que existe um código de ética que deve ser seguido? O que de fato a gente pode fazer para honrar esse espaço sagrado do terreiro ou do centro espírita? Como a gente deve se comportar dentro de um templo sagrado? É sobre isso que a gente vai falar hoje no curso Equilíbrio Mediúnico. Eu sou Carol Bandeira e seja muito bem-vindo. Vem comigo! A gente sabe que a ética é um conjunto de leis de bom senso que regulamentam o comportamento humano, né? As relações humanas, de que forma a gente vai se relacionar com o outro. Então a gente aprende que o nosso direito acaba quando o do outro começa, e assim a gente procura ter um comportamento o mais ético possível, o mais correto possível, diante de uma normativa social que a gente precisa seguir, porque nós vivemos em sociedade. E independente da sua religião, independente, enfim, da sua crença ou dos seus valores, nós somos regidos por valores sociais. Nós estamos inseridos num contexto social que precisa ser respeitado. E quando a gente pensa que a gente vai se relacionar com o mundo espiritual, que ética é essa? Como é que a gente vai se relacionar? Então veja bem, não existe um padrão a ser seguido. Dentro do movimento espírita você tem uma série de publicações que fala sobre o comportamento do espírita, né, de que forma ele deve se comportar, e o próprio livro dos espíritos ele vai falar sobre como você falar com os espíritos, qual é o tipo de pergunta que você deve fazer aos espíritos. Já dentro da Umbanda você não tem uma normativa dessa forma, então cada um meio que se relaciona com as entidades como ele acha, e aí a gente sempre fala que a ética do terreiro vai ser sempre a ética do sacerdote, né, daquele dirigente que toma a frente e vai conduzir os trabalhos baseado naquilo que ele acredita. A primeira coisa que eu gostaria de citar é a forma respeitosa que a gente deve se dirigir a uma entidade. O fato das entidades de Umbanda serem muito humildes, e eles sempre chegam de forma muito doce, muito falando às vezes com aquele linguajar humilde, né? Até o português errado. Muitas pessoas confundem isso com a elevação do espírito, né? O que não tem nada a ver. O fato do espírito se apresentar de uma forma humilde não significa que aquele espírito seja ignorante. Entende? Ignorante como sem conhecimento, né? Com falta de conhecimento. Aquele espírito ele pode carregar uma grande sabedoria e ele está ali se expressando através de uma incorporação de profunda humildade, né? De profunda simplicidade. E muitas pessoas, eu observo, elas não têm o respeito necessário a essas entidades. Então, uma coisa que eu costumo dizer é assim, a entidade ele não é seu brother, entende? Ele não é o seu amigo, qual é, meu brother, que você vai bater no ombro e dizer. Mesmo os Exus, né? Os Exus, eles têm um comportamento muito próximo a nós. É muito gostoso você bater um papo com o Exu, porque ele tem um linguajar muito próprio do nosso dia a dia, né? É como se a gente estivesse conversando com um amigo ali, de fato, né? Um amigo muito próximo. Mas o fato dessa entidade estar usando um linguajar mais próximo a nós não nos dá o direito, em minha humilde opinião, da gente se dirigir a eles como se fossem brother e, sabe assim, falando gíria também. Deixa ele falar gíria, deixa ele se expressar como ele quiser, mas converse com ele de forma respeitosa. Não confunda o respeito com o distanciamento. Eu não estou dizendo aqui que você tem que conversar com uma certa pompa, que você tem que se distanciar das entidades. Não, você pode conversar com proximidade, entretanto com um respeito. Como são que os católicos falam com o Papa? Né? Imagina, o católico ele vai ali encontrar o Papa, ele tem todo um protocolo de respeito. Na verdade, ele nem consegue, né, ter uma conversa assim tão próxima. São poucas as pessoas que têm a oportunidade de falar cara a cara com o Papa, mas mesmo quando você vai conversar com um padre da sua congregação, ou quando você vai conversar com um mais velho dentro do candomblé, seja qual for a sua religião, sempre vai requerer de nós uma postura respeitosa e, sobretudo, respeitando uma hierarquia. Se dentro da materialidade a gente tem a hierarquia dos mais velhos, a gente tem a hierarquia das pessoas que são mais antigas na religião e a gente deve respeitar,
Imagine se a gente está se dirigindo a um guia espiritual. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente deve ter em mente quando a gente for se dirigir a alguém incorporado, seja qual for esse espírito que está incorporado. Ah, Carol, e quando esse espírito, ele é um obsessor e ele chega falando palavrão, eu tenho que respeitar ele? Mas é claro, ele é um espírito, né? Sem o corpo humano, mas é um ser como todos os outros que merece respeito. Então não é porque você vai falar duro ou que você vai ser incisivo com um espírito zombeteiro ou com um espírito mistificador que você tem que ser grosseiro, entende? Então a postura respeitosa, ela parte em primeira instância de um autorrespeito. Quando você tem um autorrespeito, que você se coloca numa postura de fato aonde você sabe o seu valor e você não quer passar por cima de ninguém, você acolhe aquele outro, mesmo que aquele outro não seja necessariamente um espírito elevado, mas você vai tratar com respeito, sem deixar que ele passe por cima de você, caso seja um espírito mistificador, zombeteiro, mas você vai ter aquela postura de total respeito. Olha, eu respeito, agora aqui eu não vou permitir que você se comporte dessa forma. Então, ou você se comporta de uma forma adequada que nós possamos conversar, ou eu vou pedir a você que se retire. E aí, se esse espírito insistir em realmente ter uma postura respeitosa, aí sim, desrespeitosa, aí sim você vai ter que chamar o apoio da espiritualidade e mandar ele subir, né? Então, são algumas reflexões sobre como se dirigir ao guia. Essa é a primeira coisa, ao guia ou aos espíritos de uma forma geral. A segunda questão que eu gostaria de falar é a forma respeitosa que o médium deveria ter diante do espaço sagrado que ele está adentrando. Seja ele qual for, não importa a sua religião. Se você está adentrando a igreja, você não vai à igreja com roupa de praia, você não vai assistir uma missa com roupa de balada, né? E você precisa ter uma postura diante daquele espaço que você está adentrando respeitoso. Cada espaço sagrado ele vai ter um protocolo. Dentro do espiritismo, você não tem a sala de atendimento, não é assim considerado um espaço sagrado. É somente uma sala de encontro. Já dentro do espaço da Umbanda, o Congá é um espaço sagrado, que é onde você entra para realizar a ingira. Então você tem uma série de rituais que cada terreiro vai ter o seu ritual de um para outro. Alguns cruzam o chão, né, 3 vezes, pedindo licença ao Olorum, Oxalá e Fá. Geralmente você vai estar descalço, você vai estar com a roupa limpa. Então assim, seja qual for o espaço sagrado que você está adentrando, tenha em mente a seguinte coisa, que eu acho que isso é o mais importante e vale para qualquer terreiro, e para qualquer centro, e para qualquer religião. O espaço religioso, ele não é um clube social. Entende? Então, muitas vezes a pessoa está ali carente, querendo conversar, ver amigos, o que é totalmente compreensível e aceitável. Entretanto, ela transforma o terreiro num clube social. Então, ela fica batendo papo, ela fica dando gargalhada, ela vai para a lanchonete e fica no kkk, kikiki, compartilhando as últimas piadas que ela viu na internet. Então, assim, essa não é, na minha opinião, uma postura respeitosa diante de um espaço sagrado. Você tem que ter em mente que quando você vai ao centro espírita, quando você vai ao centro de Umbanda, você está indo fazer o quê? Se conectar com a sua espiritualidade. E para isso você precisa ter uma postura respeitosa de adequação àquele espaço. Da mesma forma quando você vai a um consultório médico. Quando você vai a um consultório médico, você fica ali esperando para ser atendido na recepção, você não fica de kkk, kikiki, você não fica batendo altas gargalhadas, nem fumando na recepção, né? Você simplesmente pede licença, fica ali sentado em silêncio aguardando. Então, assim, o silêncio é uma prece. A gente precisa aprender que quando a gente adentra um espaço sagrado, a primeira coisa que a gente deve fazer é silêncio, observar o espaço, procurar ter uma adequação daquele espaço. Cada religião vai ter um protocolo, sobretudo se você é um médium iniciante, se você está adentrando esse espaço sagrado pela primeira vez, chame alguém mais velho da casa e pergunte como eu devo me comportar, qual é o local que eu devo fazer silêncio, eu posso ficar sentada aqui e sempre ter naturalmente uma roupa adequada. Você também não vai ao médico com a roupa de balada, né? Você coloca uma roupa ali mais composta,
Ninguém está pregando aqui que você tem que ser santo ou que você tem que deixar de ser quem você é. Você pode ser o que você é, mas existe uma coisa que chama-se adequação social. Da mesma forma de que no fórum, se você é advogado e está me assistindo, você sabe, se você já foi para alguma audiência no fórum, você sabe, não é permitido você entrar de minissaia. Uma mulher não vai entrar de minissaia no fórum, nem de vestidinho de camiseta, os homens têm que estar de blazer. Então, assim, cada local ele pede uma adequação social. Isso é ética, isso é respeito à normativa social que a gente está inserido. Então, eu acho que isso é super válido para a religião. E o terceiro e último ponto, que eu acho uma postura ética e importante que o médium tem que ter, é diante dos consulentes. Os consulentes, né, aquelas pessoas que vieram ser atendidas, sejam aquelas que vieram tomar passe, e isso vale também para qualquer religião, ou seja, aquela que você vai ser atendido, essa pessoa que está vindo, ela está em busca de ajuda. Ela precisa ser tratada com carinho, com amor, mas nem por isso com intimidade. Você não pode simplesmente querer que os consulentes sejam agora os seus melhores amigos, e você vai ficar batendo papo, e você vai de kkk, kikiki, sentado junto com eles ali, né, batendo papo. Caso o consulente seja um amigo seu que você trouxe de fato para o terreiro para ser atendido, ok, ótimo, que bom que ele já é seu amigo, você pode conversar com ele fora do templo, mas não cabe você ficar junto com o consulente batendo papo, colocando papo em dia, né? Então, assim, a postura respeitosa, mais uma vez eu saliento, não é o distanciamento. Aqui em São Paulo as pessoas são mais introspectivas, são mais fechadas. Na Bahia, né, vocês sabem, eu sou baiana, quem não sabe fique sabendo. Na Bahia a gente é mais aberto, a gente abraça, beija, a gente tem uma postura mais calorosa, né, digamos assim, eu diria. Uma postura mais calorosa na receptividade dos convidados ou dos visitantes, dos consulentes. Mas a gente precisa, ainda que seja carinhoso, ter um certo distanciamento. Então aquele consulente, ele não pode ser tratado ali como seu melhor amigo da balada que você vai ficar colocando papo em dia. E você deve ter atenção com os consulentes, né? Isso é um ponto importante, porque também às vezes a pessoa entra para trabalhar como médium, muitas vezes na entrada tem uma senhora olhando assim, procurando uma informação, você passa direto, nem olha para a pessoa. Então assim, seja solícito, seja atencioso, tenha uma postura amorosa e, sobretudo, de prontidão para ajudar, né? O médium, ele não só ajuda quando ele está incorporado, o médium, ele ajuda desde a entrada no terreiro. Então, assim, você entrou, alguém precisa de uma informação, dê bom dia, dê boa noite, a senhora está vindo aqui pela primeira vez, precisa de alguma informação, tem alguma dúvida, já sabe onde pega a senha, né? Então, de repente, você pode ali conduzir aquela pessoa que está mal informada. E você? Você já passou por algum constrangimento? Você já teve alguma situação dentro de um terreiro que você percebeu alguém inadequado? Conta pra gente, compartilha aqui nos comentários as suas experiências, qual o seu ponto de vista sobre isso. Dá um joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos e eu te espero no próximo episódio, no próximo capítulo desse curso Equilíbrio Mediúnico, toda terça-feira, 19 horas aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!